A impermeabilização das edificações não é uma prática moderna. Os romanos, eles empregavam clara de ovos, sangue, óleos para impermeabilizar saunas e aquedutos, por exemplo. Já no Brasil, nas cidades históricas, existem igrejas e pontes onde a argamassa das pedras foi aditivada com óleo de baleia, por exemplo. Já atualmente, nós dispomos de produtos desenvolvidos especialmente para evitar a ação prejudicial da água. Tá, mas por que impermeabilizar? A impermeabilização, ela evita o aparecimento de patologias e deformidades na estrutura, que vão provocar a deteriorização do concreto e a corrosão da armadura de aço. E esses problemas eles comprometem seriamente a segurança da construção e a saúde também. Sendo assim, o principal objetivo da impermeabilização é a proteção da construção contra a passagem de fluidos, assegurando a salubridade dos ambientes, tendo em vista que a segurança e o conforto do usuário são prioridades, de forma a ser garantida a estanqueidade das partes construtivas que a requeiram. Além disso, as principais funções da impermeabilização serão aumentar a vida útil das estruturas, impedir a corrosão das estruturas de concreto, proteger as superfícies de umidade, manchas, fungos e, além disso, garantir ambientes salubres e preservar o patrimônio contra o intemperismo. Podemos dividir os tipos de impermeabilização de acordo com o ataque de água. Existem 3 tipos de ataques que a impermeabilização vai atuar contra. A primeira é a pressão hidrostática. A pressão hidrostática, ela pode atuar de 2 formas. Tendo uma pressão positiva, que é quando passamos o impermeabilizante por dentro da estrutura, e aí essa água vai atuar uma pressão positiva, porque ela vai, de certa forma, empurrar esse impermeabilizante para mais próximo da estrutura. E ela vai ser negativa, vai ter uma pressão negativa quando o impermeabilizante for passado por fora da estrutura, que é quando a pressão negativa vai empurrar esse impermeabilizante para fora da estrutura. A segunda é a infiltração e a última é a umidade de solo. Falando sobre infiltração, nós temos a infiltração por capilaridade, que é quando a água está existente no solo, ela sobe pela parede até quase 1 metro. E isso causa danos à construção, à edificação. Ela estraga a pintura, faz o reboco soltar e surge mofo naquele lugar. Também temos um outro tipo de infiltração que é chamada de percolação, que é a passagem da água através de um grão até o outro grão, né? No caso da alvenaria, esse grão vai ter bastante contato com a umidade, com a água, né, no caso, e vai encharcar. Como os grãos estão bem juntinhos, ao ponto que encharca um, vai umedecendo e encharcando os outros. Existem 2 tipos de sistemas utilizados para a impermeabilização de uma obra: o sistema rígido e o sistema flexível. Para decidir qual deles utilizar, deve ser avaliado o tipo de estrutura e a forma da pressão da água antes de definir o produto certo. O sistema de impermeabilização rígido é aquele que não suporta a movimentação da estrutura. Por isso é utilizado em estruturas não sujeitas à fissuração ou a grandes deformações. São eles argamassas específicas ou aditivos para argamassas e concretos que diminuem a porosidade, também existindo aqueles em formas de pintura. Normalmente são utilizados em fundações, subsolos, poços de elevador, reservatórios e piscinas enterradas, vigas baldrames, pisos em contato direto com o solo, entre outros. Já o sistema de impermeabilização flexível é aquele que possui a capacidade de se alongar em função da exigência estrutural e de absorver a fissuração se forem adequadamente especificados. Ou seja, eles são capazes, pela sua flexibilidade e plasticidade, de suportar a variação térmica, não só do meio ambiente, como também a ação solar sem sofrer infiltração.
Esse tipo de sistema de impermeabilização permite a formação de uma lâmina protetora, que evita a penetração da água na estrutura. Esse método é o mais utilizado na construção civil brasileira e se destaca pela sua resistência a contrações e dilatações térmicas. Normalmente é utilizado em lajes de cobertura em geral, estacionamentos, piscinas, coberturas verdes, terraços, calhas, banheiros e lavabos, cozinhas, áreas de serviço, jardineiras e floreiras, reservatórios de águas, entre outros. Para obter uma boa qualidade e evitar problemas no futuro, devemos estar ligados na tecnologia da impermeabilização, que envolve o projeto da impermeabilização, que é aquele que detalha e especifica os materiais que serão aplicados nas áreas molháveis, como água de chuva e de outros agentes da natureza. Todo projeto de impermeabilização deve seguir procedimentos previstos na norma da ABNT, normalmente a NBR 9575. Também devemos estar ligados na qualidade de materiais e dos sistemas utilizados, também na qualidade de execução, na qualidade da construção, na fiscalização e na preservação. Fiscalização. Para uma boa fiscalização, é necessário que o profissional que vá trabalhar com essa área como fiscal conheça bem todos os projetos, inclusive o projeto de impermeabilização. É necessário que haja controle de qualidade dos substratos e dos acabamentos. É necessário também controle dos materiais e dos serviços para uma boa impermeabilização. Também é extremamente importante os testes e ensaios para saber o que vai acontecer de acordo com cada material, com cada serviço, enfim. Também é necessário definir soluções para possíveis incompatibilidades e interferências que possam ocorrer. Então, o fiscal, a pessoa que vai exercer o papel de fiscal, ele tem que ter um plano, entre aspas, bem definido de como ele possa resolver algum problema que vai existir no meio do caminho. É bom também ter os arquivos da documentação para poder revisar a qualquer momento e constar se está tudo certo. Preservação e conservação do sistema de impermeabilização. Bom, um dos pontos da preservação e conservação é impedir a danificação por terceiros, como o assentamento de revestimento, quebras e demolições em serviços de instalação de para-raios, antenas, luminárias, etc. Um dos outros pontos são as vistorias periódicas. Bom, é muito importante manter e realizar as vistorias periódicas em relação ao estado da vida útil de impermeabilização existente em uma determinada área. Quanto mais cedo diagnosticar a ineficácia da impermeabilização, menor será o custo para refazer, assim como evitará que a água danifique outras áreas, como a ferragem, a pintura, os pisos, elétrica, entre outros. A vistoria pode ser feita anualmente por uma empresa especializada no ramo da impermeabilização ou através do laudo de vistoria de um engenheiro. Agora chegou o momento de falar sobre os tipos de permeabilização. Vamos começar pela cimentícia, que está presente no sistema de permeabilização rígido. Os produtos de base cimentícia eles são indicados para estruturas que estão sujeitas a pouca movimentação estrutural. É o caso, por exemplo, dos reservatórios e das piscinas, que são enterrados no solo, fundações, pisos de áreas internas e muros de árrimo. A fácil aplicação e a excelente resistência mecânica são características desses produtos, que eles podem ser do tipo argamassa impermeável com aditivo hidrófugo, argamassa modificada com polímero, argamassa polimérica, cimento cristalizante, cimento modificado com polímero e membrana epoxídica. Já os impermeabilizantes asfálticos, eles estão presentes nesse sistema de permeabilização flexível. Os sistemas de impermeabilização asfáltica, eles possuem valores maiores de alongamento, e justamente por isso eles são indicados para áreas sujeitas a movimentações, trepidações e ao intemperismo.
Estão nessa categoria as membranas, as emulsões e as mantas asfálticas, bem como os asfaltos modificados e os asfaltos elastoméricos. Por ter uma facilidade de aplicação, por exemplo, a pintura, essas membranas são aplicadas a frio, são bastante utilizadas na impermeabilização de pequenas lajes com recortes, banheiros, cozinhas e terraços também. Já as membranas que são moldadas a quente, elas são mais apropriadas para a impermeabilização de áreas com muro de ármore, cozinhas, áreas de serviço, lajes externas e as piscinas também. Fim, sobre os impermeabilizantes poliméricos, podemos citar a argamassa polimérica, que ela é constituída por cimento, agregados minerais e aditivos poliméricos acrílicos. Ele é um sistema biocomponente e deve ser misturado, proporcionalmente conforme a indicação de cada fabricante. Quando ele está seco, ele torna-se um excelente impermeabilizante semiflexível, flexível ou rígido. Justamente por essa versatilidade, esse tipo de impermeabilização é recomendado tanto para impermeabilizações hidrotáticas de pressão positivas quanto negativas. Sua aplicação, quando feita a frio, ela é com o uso de rolos e telas de poliéster para estruturação. O executante ele deve tomar bastante cuidado em relação aos prazos de cura na hora de executar cada demão. Como apresenta baixa resistência mecânica superficial, é recomendado o uso de um revestimento de proteção em caso de tráfego. Além disso, esse tipo de impermeabilização é indicado para vedação e eliminação da umidade. Pode ser aplicado sobre concreto, blocos cerâmicos de concreto, fibrocimento e demais bases cimentícias. Sistema de impermeabilização rígida. Local de aplicação. A argamassa é aplicada com brocha ou projetada com equipamentos de projeção sobre superfície úmida, mas não encharcada. As demãos devem ser cruzadas com 1 kg do produto por metro quadrado. Esse impermeabilizante não pode ser exposto aos raios solares e deve ser curado com água. A argamassa impermeável é preparada na obra com a mistura de um aditivo impermeabilizante ao cimento e à água. Ela deve ser chapiscada em paredes internas ou externas para formar uma camada impermeável. São necessárias 2 ou 3 camadas com 1,5 cm de espessura. Para alisar a massa, é recomendada a desempenadeira de madeira, de modo a manter os poros. A argamassa deve ser mantida úmida por no mínimo 3 dias. A argamassa impermeável com aditivo hidrófugo. A argamassa com aditivos hidrófugos é considerada um sistema rígido, sendo assim uma boa solução para locais enterrados, muros de arrimo, postos de elevador e áreas com baixa movimentação térmica em geral. Modo de aplicação. O aditivo hidrófugo é adicionado na água de amassamento para o preparo da argamassa. Para melhor aderência em paredes, é necessário que a superfície tenha recebido uma camada de chapisco. Esse tipo de argamassa também pode ser utilizado em elementos de fundação. As vantagens: baixo custo, quando executado durante a fase de obra, não necessita mão de obra especializada. As desvantagens: sujeita a falhas durante a execução, difícil manutenção e recuperação quando começa a apresentar falhas. Preparo do substrato. A superfície deverá estar limpa, não apresentar trincas, isenta de sujeiras, ponta de ferro, partículas soltas, pedaços de madeira, desmoldantes, pinturas, tintas e vernizes, hidrorrepelentes, graxas, óleos e nata de cimento, corrigir eventuais trincas. Aplicação da argamassa impermeável. A argamassa é vendida em embalagens grandes ou pequenas que variam de acordo com a quantidade necessária para a execução do serviço. Para finalizar, acrescenta-se a água, a mistura é aplicado em 3 camadas com a necessidade de se ter uma camada final de 3 cm, utilizando a colher de pedreiro ou desempenadeira. Entre cada camada é necessário aplicar uma camada de chapisco para garantir a aderência entre as camadas. A finalização dos trabalhos é feita com a aplicação de chapisco e este deve ser nivelado, pois poderá receber acabamento ou servir de base para outro revestimento.